Seja bem-vindo ao canal Sermões Expositivos de Romanos a Apocalipse. Amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar capítulo 2 de Romanos, do versículo 1 ao 16, que tem como tema o justo juízo de Deus. No capítulo 1, Paulo mostrou que os gentios estavam debaixo da ira de Deus por causa da idolatria e da depravação moral. Agora, no capítulo 2, ele volta-se para os moralistas e judeus religiosos, que julgavam os outros, mas praticavam as mesmas coisas. O apóstolo Paulo revela que Deus julga com justiça, sem acepção de pessoas, nem a religião, nem a moralidade humana pode livrar alguém da sua condenação. Então, nós vamos aqui expor esses versículos, trazendo este tema para tirarmos lições para as nossas vidas. Então, Romanos capítulo 2, do versículo 1 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro. Pois tu, que julgas, faz o mesmo. Nós vemos aqui que Paulo usa a palavra portanto, ligando este primeiro versículo do capítulo 2 ao capítulo 1. E critica o pecado dos outros, mas vive no pecado, é igualmente culpado. Nós vamos ver no capítulo 1, Paulo fala de alguns pecados, de relacionamento. E aqui ele vem dizer, portanto, ou seja, ligando no versículo 1, portanto és inexcusável, ou seja, portanto você não tem desculpa, porque você julga os outros que praticam, porém tu também pratica o mesmo. E o justo juízo de Deus cai sobre tais pessoas. A hipocrisia é condenada por Deus. O homem se torna réu de suas próprias palavras. Está em Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12. No versículo 2 de Romanos 2 diz assim: E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então, meus amados, o juízo de Deus é segundo a verdade, não baseado em aparência ou religião. Jesus não leva em conta a religião, Jesus não leva em conta o seu grau de estudo ou a sua posição social. O justo juízo de Deus é baseado na verdade. Não há brechas como a nossa lei. As leis brasileiras, elas foram feitas para serem quebradas. Existem tantas brechas na lei que os advogados, para absolver um réu, fazem uso dessas brechas e manipulam assim a verdade. Porém, a justiça de Deus não deixa brechas para o homem. Ele julga segundo a verdade, pois ele é a verdade. O versículo 3 diz assim: E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuides que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Então, Paulo questiona a falsa segurança na religião. Talvez pessoas que se escondem atrás de uma religião tentam tomar para si o reino de Deus, como se fazendo posse e assim tentando julgar as pessoas que vivem, segundo eles, no erro, ou erram mais do que eles. Mas a justiça de Deus ela é
é igual para todos. E o juiz é Deus. A justiça é de Deus. É Ele quem julga. É Ele o juiz. Nós não podemos tomar o papel de juiz e julgar as pessoas. O nosso papel é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Se as pessoas ouvirem e abrirem o seu coração, elas vão permitir que o Espírito Santo faça morada em si mesmo. E fazendo em si morada, o Espírito Santo de Deus é quem muda cada ser humano. Não é uma palavra minha, ou uma palavra de um pastor, ou a palavra de um irmão, de um pregador, por ser famoso, não. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É obra dele. Nenhum homem tem mérito algum quando alguém se converte. E Paulo também diz que nenhum pecado fica impune. Nós abrimos Eclesiastes 12, 14 ou Hebreus capítulo 9, versículo 27, vocês vão ver que nenhum pecado fica impune. O juízo de Deus alcança tanto o ímpio declarado como o moralista disfarçado. Então não pense porque você construiu algo ou pertence a uma igreja, ou é membro de uma igreja, que você vai fugir do juízo de Deus, não. O juízo de Deus, ele alcança tanto o ímpio que se encontra no pecado declarado, quanto o moralista que vive disfarçado dentro de uma igreja ou atrás de uma religião. O juízo de Deus é puro. Versículo 4 diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Meus amados, a paciência de Deus, ela é aprovada, ela é a aprovação do pecado. A paciência de Deus não é a aprovação do pecado, mas oportunidade para arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Por Deus permitir que a humanidade se mostre dentro do pecado, se o contexto em que nós vivemos hoje, o errado se sobressai ao certo, né? Quando você vai fazer algo, se você procurar fazer as coisas que são erradas, você se sobressai mais que o certo, ou agir de uma maneira errada. Hoje, fazer a coisa correta, você é o quadrado, você é fora do padrão. Uma jovem, por exemplo, hoje, se ela quisesse guardar virgem para o seu esposo, ela está fora do contexto, não existe isso. Mas pessoas pensam que por Deus permitir que a humanidade viva em meio ao pecado, pensa que a paciência ou o tempo que Deus permite é aprovação para o pecado que eles estão fazendo, de maneira nenhuma. Deus está lhe dando oportunidade para o arrependimento. O homem abusa da misericórdia divina de Deus, pensando que Deus não julgará, mas Deus vai julgar o ser humano. E a bondade de Deus deve nos levar a uma vida de santidade. Se você abrir o coração e entender o mistério que é revelado através do Espírito Santo, e aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, a bondade de Deus e as misericórdias deles nos leva a uma vida de santidade. Está lá em Salmos 86, versículo 15. O versículo 5 diz assim: mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. O pecado impenitente, ele acumula ira, como quem guarda tesouro, mas de condenação. Lá em Provérbios capítulo 29, versículo 1. Quanto mais o homem mergulha no pecado, ele está
guardando um tesouro que não é para o bem, está guardando algo que vai servir para condenar ele mesmo. É interessante que a justiça brasileira diz que eu não sou obrigado a construir algo para me condenar. Por exemplo, uma pessoa que está alcoolizada, se ela estiver conduzindo um veículo e a PRF para e pede para ele fazer o teste do bafômetro, a nossa justiça dá o direito da pessoa dizer: eu não vou fazer, porque eu não vou levantar ou fazer com que seja uma prova contra mim mesmo. Mesmo estando errado, mesmo estando alcoolizado, mesmo estando diante do erro. Mas Deus conhece todas as coisas. Haverá um dia da ira. Está lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 17, e em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do 7 ao 9. Então vamos ler para o vídeo não ficar muito grande, porém vocês podem abrir suas Bíblias e ver se o que está sendo falado aqui está coerente com a palavra. Porque o que importa, meu amado, é a palavra de Deus. É ela que é a verdade. É ela que nos livra do pecado. É ela que serve como luz para os nossos caminhos. E é ela que nos conduz aos céus. O versículo 6 diz assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, versículo 7. A vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Preste atenção agora que nós vamos entrar em algo que é claríssimo. Se você ouvir a palavra, ver a palavra, ler, você mesmo vai entender o que a palavra está dizendo. O qual, versículo 6, o qual retribuirá cada um segundo as suas obras. Então, Deus é um justo juiz e todos receberão conforme suas obras. As obras não salvam, mas revelam a fé verdadeira ou a incredulidade. As minhas obras não salvam, mas elas mostram se a minha fé está baseada na palavra ou se a minha fé está baseada no pecado. Então Deus vai retribuir. Retribuir, que retribuição é essa? Versículo 7 diz assim: primeira retribuição, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Então os salvos perseveram em boas obras porque foram transformados por Deus. Uma pessoa que procura fazer o que é correto e andar de acordo com a palavra, ela não é salva pelo que ela está praticando, não. Mas por ela ser salva, ela persevera em praticar. Glória, honra e incorruptibilidade são recompensas eternas que Deus tem mostrado e prometido a todo aquele que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A segunda recompensa que Deus nos mostra aqui é no versículo 8. 8 e 9. Nós vamos ler um de cada vez. Diz assim: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à injustiça. Versículo 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego.
Então Jesus Cristo está dizendo aqui, a palavra de Deus, que a recompensa para aquele homem que não crê em Jesus, que praticam as más obras, é ira, é indignação. Aqueles que desobedecem à verdade. É tribulação e angústia na alma de qualquer homem que faz o mal. Não pense que você faz o mal e vai ser impune, não. Aí ele diz primeiro do grego, ou seja, dos gentios que não são, e também do judeu. Aliás, primeiro do judeu, perdoe-me, ele diz, e depois do grego. Porque a Bíblia faz uma distinção aqui entre judeus e todo aquele que não é judeu. Todas as raças ou nações que não pertencem ao povo judeu é considerado hoje, nós chamamos de gentios. E todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas são considerados como igrejas de Deus. Os que rejeitam a verdade sofrem o juízo. Está lá em João capítulo 3, versículo 36. E o verdadeiro bem procede da fé e da obediência. E Deus julga com equidade, sem favoritismo. Atos capítulo 10, 34 e 35. O versículo 10 diz assim: glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. E o versículo 11 diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Que maravilha! Deus não faz distinção de raça, posição ou religião. Para Deus não existe grupinhos, para Deus não existe posição, para Deus não existe pessoas com diploma serem tratadas melhores do que aqueles que não têm. Todos são iguais perante Deus. E Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e separados estão. O verdadeiro bem procede da fé e obediência. Nós devemos entender, nós que outrora ouvimos a palavra e aceitamos a palavra, devemos entender que nós não somos privilegiados. Pelo contrário, Deus vai cobrar mais daqueles que sabem e compreendem do que daqueles que não sabem e não ouviram. Então a palavra, para a minha vida, ela é maravilhosa porque ela é uma luz para que eu viva no mundo sem pecados. Mas também a palavra de Deus é para ser levada a sério. Eu não posso brincar com essa palavra. Porque ao conhecê-la, Deus vai cobrar mais de mim do que aquele que não conhece. O versículo 12 diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Os gentios sem a lei de Moisés serão julgados pela luz que receberam. Romanos capítulo 1, versículo 20. E os judeus que tinham a lei serão julgados por elas. Lucas 12, 47 e 48. O juízo de Deus, a justiça de Deus é baseado na verdade. Não há distinção. Não há jeitinho. Não há posição. Não há raça. É segundo a palavra de Deus, que ela é imutável. Versículo 13 diz assim: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Meus amados, essa palavra aqui é muito interessante. Se eu transliterar ela para hoje, para os nossos dias, eu diria o seguinte para você: o que escuta a palavra, não só escuta, os que escutam somente, não são justificados, mas os que praticam.
Então eu tenho que praticar a palavra tem que se tornar viva na minha vida, para que Deus me justifique através do sangue de Jesus Cristo. Eu não posso só ouvir a palavra, eu tenho que crer na palavra. Ouvir a palavra não basta, é preciso obedecê-la. Tiago capítulo 1, versículo 22. Paulo não ensina salvação pelas obras, mas mostra que a fé verdadeira se manifesta em obediência. A salvação ela não é conquistada por mérito, por obra, por posição, por raça. A salvação ela é conquistada pela fé. Todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê será salvo. O versículo 14 e 15 diz assim: porque quanto aos gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. E o versículo 15 diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Meus amados, mesmo os que não conhecem a lei de Moisés, têm uma lei moral gravada em seu coração. Está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. A consciência humana é prova da justiça divina. João, capítulo 8, versículo 9. Isso mostra a responsabilidade de todos diante de Deus. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. Então eu tenho que mostrar no meu testemunho, na minha prática, no meu falar, no meu caminhar, nas minhas intenções, que a palavra de Deus, ela se faz viva no meu coração. E isso demonstra que realmente eu creio nele. E sou salvo por essa palavra. No versículo de hoje, versículo 16 de Romanos 2, diz assim a palavra do Senhor: no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Interessante aqui essa palavra de Paulo, eu não vou me aprofundar muito nesse meu evangelho. Paulo, ele recebeu de Deus uma missão e uma palavra do próprio Jesus. Ele mesmo, quando testemunhar, lá em Atos nós vamos ver que Paulo, ele diz que recebeu do Senhor. O próprio Jesus Cristo apareceu a ele e o separou para um evangelho, e o próprio Jesus passou para ele esse evangelho. Por isso que ele diz assim: no dia que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, segundo esta palavra que você hoje tem acesso e está lendo. Então, haverá um dia do juízo final. Atos capítulo 17, versículo 31. Jesus será o juiz de todos os corações. Já pensou Jesus julgando nossos corações? João capítulo 5, 22 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O juízo será justo, segundo o evangelho, e revelará até os segredos do coração do homem. Aleluia. Deus seja louvado. Meus amados, eu quero trazer algumas práticas para as nossas vidas. Algo que nós devemos praticar. Aplicações para a nossa vida do dia a dia, para que a palavra de Deus ela possa assim fazer parte do nosso coração. E a primeira, meu amado, ninguém escapa do juízo de Deus. Ninguém.
Não há ser humano na face da terra que vai escapar do juízo de Deus. Você pode escapar da condenação eterna, aceitando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas todos nós estaremos perante o juízo de Deus. Segunda aplicação, a hipocrisia é um pecado grave. Meus amados, eu posso enganar até você, você pode me enganar, você, esposo, pode até enganar a sua esposa, você pode até enganar o seu marido, ovelha ou membro de uma igreja, você pode até enganar o seu pastor, mas ninguém engana Deus. Não podemos agir como hipócritas diante de Deus, pois Deus, Ele conhece até o íntimo de nossos corações. Então, diante de Deus, nós temos que agir de maneira aberta, de maneira clara, nos derramar perante Ele, porque Ele tem misericórdia para absorver os nossos erros e os nossos pecados. Terceira aplicação para as nossas vidas. A bondade de Deus nos chama ao arrependimento. Meu amado, não há mérito nenhum no homem. E a bondade de Deus é tão tremenda e as misericórdias dele são maravilhosamente infinitas que nos chama ao arrependimento. Deus me amou ainda eu pecador e me ama agora pecador redimido. Deus ama você na posição que você está. Seja mergulhado no pecado, seja mergulhado no erro, seja mergulhado nos vícios, Ele te amou primeiro, Ele te ama. E o sangue de Jesus Cristo está aí para perdoar todos os nossos pecados, porque a bondade dEle nos chama ao arrependimento. Quarta aplicação para as nossas vidas. A fé verdadeira produz boas obras. Meus amados, eu não posso dizer que sou cristão, que obedeço essa palavra, que as obras que eu pratico não condizem com ela. As minhas obras, ela tem que condizer com aquilo que eu creio. Creio que Jesus Cristo me redimiu, me lavou, me santificou. E eu tenho que agir desta maneira. Uma nova criatura eu sou. Por mérito meu? Não. Por capacidade minha? Não. Mas pelas misericórdias de Jesus Cristo. E a última aplicação para a nossa vida. Cristo é o juiz e é o Salvador. Meus amados, hoje a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. A Bíblia diz assim, filhinhos, não pequeis. Mas se porventura você vier a pecar, você tem um advogado que luta por você diante de Deus. Enquanto eu estiver vivo, eu tenho que tomar essa decisão e aceitá-lo para que ele seja o meu advogado. Porque se eu partir sem ele ser meu advogado, sem aceitá-lo, eu não vou ter mais oportunidade de ele ser meu advogado. Eu vou me encontrar com ele, ele sendo agora o juiz. E ele é justo. E a justiça dele é em cima da verdade. Então, amados, vamos entender que Jesus Cristo, Ele atua. E a justiça de Deus, ela é baseada, meus amados, em cima de uma verdade. Em cima de uma verdade. Todos são julgados, religiosos ou não. Julgar os outros sem examinar a si mesmo traz condenações. Não a negligência. Como evidência de transformação, quem confia nele é justificado, e quem o rejeita será condenado. Pai maravilhoso, Tu és grande, ó Deus, e as Tuas misericórdias são tremendas sobre nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, que a Tua palavra possa penetrar em nossos corações, ó Deus, e tirar de lá, ó Pai, toda a incredulidade, todo o pecado, ó Deus, e abrir nossos olhos, ó Deus, para que nós possamos enxergar, ó Pai, a Tua luz, ó Deus.
e que nós possamos, ó Deus, aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Meus amados, que Deus assim nos abençoe e tenham certeza que o juízo de Deus é justo sobre toda a vida de todo ser humano. Se inscreva no canal se você quiser, ou essas palavras estiverem de alguma maneira lhe ajudando, ou se você gosta de estudar a palavra comigo, se inscreva no canal, mande o vídeo, compartilhe com uma pessoa da sua família que ainda não tem Jesus ou que ainda não se converteu, ou até aquela pessoa que já vai para a igreja, para que essa palavra possa ser propagada. Fazendo assim, você também estará cumprindo com o ID de Jesus. Que Deus nos abençoe. Orem por mim sempre.